Começando, então, nosso conteúdo sobre a formação dos contratos. Nós já vimos a proposta e agora vamos ver a aceitação e realmente a formação dos contratos. Então, nós vimos que a proposta vincula. A proposta, ela possui alguns requisitos, ela possui um tempo que ela dura, seja ela com prazo, seja ela sem prazo, ela não pode durar para sempre. Sabemos que quem faz a proposta é o proponente e o destinatário da proposta é o oblato. Então, a partir de agora, nós vamos ver as características de como se configura essa aceitação de quem recebe. Ou seja, nós tivemos ali a declaração de vontade do proponente direcionada para o oblato, e agora, depois de ter toda uma análise, o oblato vai, então, decidir se aceita ou se rejeita. Se ele rejeitar, nós já vimos que encerra os efeitos jurídicos da proposta, certo? No entanto, há algumas declarações de vontade que podem configurar aceitação ou não, e isso a gente vai estudar neste momento. O que é que a gente precisa entender inicialmente? O conceito de aceitação. O conceito de aceitação é que ela é uma declaração que detém um conteúdo integralmente concordante com os termos da proposta. Então, é uma resposta afirmativa e o efeito legal dessa resposta é exatamente a celebração do contrato. Existem vários tipos de aceitação que a gente vai estudar. Existe principalmente a aceitação expressa e a aceitação tácita. O que é que a gente precisa entender inicialmente sobre expressa e tácita? A aceitação expressa é aquela que ocorre através da linguagem, seja ela uma linguagem escrita, seja ela uma linguagem falada, tá? Enquanto a aceitação tácita, ela decorre de comportamentos que resultam de atos ou omissões também, mas que são capazes de, conforme as circunstâncias, revelar a firme intenção de concordar. Né? Então, vamos lá para o exemplo mais simples da aceitação expressa, é o sim. A linguagem, quando a gente fala linguagem na aceitação expressa, também se aceita qualquer tipo de linguagem. Linguagem de sinais, então, vamos supor até um ok, assim, é aceito, tá? Aceita? Ok. Tudo isso vale como aceitação expressa. Por quê? Porque se configura em linguagem, tá? Na aceitação tácita, eu não faço joinha, eu não falo sim, eu não escrevo ok. Não escrevo nada, não falo nada em nenhum tipo de linguagem. No entanto, você me faz uma proposta, vamos supor, a Lígia me faz uma proposta, Lavínia, você quer comprar o meu batom por R$ 30? Eu não falo nada. Ela diz assim, você tem até a próxima aula para você me dizer. Eu não faço nada, eu não falo nada. Eu não falo nem que sim, nem que não. Chega na próxima aula, perante a Lígia, eu chego e entrego R$ 30 para ela. Calada. Mas entreguei R$ 30. Esse é um tipo de aceitação que não é expressa, porque não teve nenhum tipo de linguagem envolvida. No entanto, ela é uma aceitação tácita, consequentemente legal, permitida, lícita. Por quê? Porque o meu comportamento foi o de ir lá e pagar. E esse comportamento representa um ato capaz de acordo com as circunstâncias, revelar minha firme intenção em aceitar a proposta da Lígia, certo? Apesar de não enviar nenhuma declaração por escrito, nenhum áudio, nenhuma mensagem,
certo? Fui lá, paguei o preço do produto. Existe, porém, uma situação que a gente precisa analisar, que é o silêncio. O silêncio, ele é a absoluta inexistência de palavras, atos ou fatos. Não existe linguagem, não existem comportamentos. É a pura inércia da parte. A falta de qualquer movimento ou comportamento. É o nada jurídico. Então, não sei se vocês já ouviram falar daquele ditado que diz que o silêncio, quem cala consente. Lembram desse ditado, quem cala consente? Sim. Pronto. Quem cala consente. O que é que acontece com essa ideia de quem cala consente no direito contratual, nos contratos? Não se aplica, tá bom? Não se aplica. A leitura do artigo 111 pode dar a entender para alguém menos atento que o artigo 111 diz o exato oposto. Porque ele começa assim, deixa eu aumentar aqui. Ele começa assim. O silêncio importa a anuência. Aí, quem faz uma primeira leitura dessa primeira parte, pensa, ok, então, quem cala, consente. Não, gente. E eu peço que vocês tenham muito cuidado disso. Porque aqui, principalmente no direito contratual, quem cala não consente. Tá? E aí, a leitura desse artigo 111, ela tem que ser de todo o artigo. Quando a gente lê metade do artigo, a primeira parte, a gente pode se equivocar. Então, o que é que ele diz? O silêncio importa a anuência, vírgula, olha aqui. Primeiro requisito para isso, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem. Mas a principal condicionante é quando quando não for necessária a declaração de vontade expressa. E assim, para praticamente 99,9% dos contratos é necessária a declaração de vontade expressa. Então, assim, é uma situação muito excepcional quando o silêncio pode gerar aceitação, tá? Então, assim, um caso, esses 0,1% representa, por exemplo, uma situação em que você já tem ali combinado, por exemplo, vamos supor que eu combine com a Amanda, já previamente, olha, Amanda, toda vez que eu lhe mandar mensagem dizendo que eu estou mandando para você comprar um telefone, se você ficar calada, é porque você aceitou, tá, Amanda? Aí, toda vez que eu mando, a Amanda não precisa nem dizer que ela aceitou ou não. Já, o silêncio já pode configurar uma aceitação. Mas essa é uma situação excepcionalíssima, geralmente necessita até de um combinado. Vocês já imaginaram que loucura seria se no direito contratual quem cala realmente consentisse? Que loucura seria? A gente teria a seguinte situação, tá? A gente teria, por exemplo, uma financeira mandaria mensagem para a gente dizendo assim, nós estamos lhe dando uma grande oportunidade de mudar a sua vida, aquelas falas encantadoras, né? Uma grande oportunidade de mudar a sua vida, vou lhe oferecer, estou lhe oferecendo aqui um crédito a juros de 10% ao mês. Nem pode, mas eu estou mostrando assim como se fosse um absurdo mesmo. O que é que poderia acontecer? A gente não falaria nada.
Que doidice. Juros de 10% ao mês, oportunidade, a gente pensaria. Nem responderia, minha gente, nem responderia. Aí, essa financeira processa a gente, executa a gente, dizendo que contratou com a gente. Por quê? Porque enviou uma proposta e a gente silenciou. E o silêncio importa a anuência. Repare só. A gente teria, eu teria tanto contrato celebrado. Tanto contrato por aí celebrado. E-mail que eu não respondo. Basta você olhar a sua caixa. Vá agora para o seu spamzinho lindo. Veja lá a quantidade de contrato que você poderia ter se o silêncio importasse realmente a anuência. É isso, mais nada. Então, assim, o que é que eu preciso que vocês entendam? E isso cai em prova. Silêncio não importa a anuência, como regra geral. Quem cala não consente. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? Vocês vão precisar, obviamente, reconfigurar a mente de vocês, porque vocês passaram a vida inteira ouvindo quem cala consente, quem cala consente, quem cala consente, e agora eu estou dando uma outra lição para vocês. Quem cala não consente. Então, assim, quem não tiver prestando atenção, toma muito cuidado, isso cai na prova, e você buga, a sua cabeça buga, porque você já ouviu tanto, né, que você acha que realmente quem cala consente, quando, na verdade, não, aqui não. E esse, às vezes, é o mal do direito contratual. Do direito contratual, todo mundo aqui, desde novo, quiçá desde criança, já conviveu com regras, já perfez vários contratos, sendo incapaz ou não, não importa, mas já celebrou vários contratos. E acha que a prática faz com que vocês já saibam de tudo, mas existem inúmeras regras ordinárias, quando eu digo assim, do nosso dia a dia, que não se aplicam à técnica do direito contratual. A ciência do direito contratual. E aí vocês precisam tomar muito cuidado, tá? Por exemplo, eu tenho processo no Tribunal de Justiça, eu falei para vocês na aula passada, que proposta vincula. Proposta vincula. Celebrado o contrato, muito mais. O contrato tem o princípio da força obrigatória dos contratos. Então, assim, às vezes acontece de eu receber cliente que recebeu uma proposta, aceitou, às vezes até por escrito, e como a gente sabe, o contrato ele não precisa ser verbal. Inclusive, eu acho que eu já começo essa aula, ou não precisa ser escrito, ele pode ser verbal. E eu acho que eu já começo essa aula, esse assunto hoje. E aí chega no final, ele não pode ser alterado e alguma pessoa tenta se arrepender. Não pode. Aí chega lá, num processo, e diz assim, mas não tem assinatura de ninguém? Não precisa. Não precisa. Contrato é acordo de vontades, não é instrumento contratual, não é um documento, tá? São alguns casos específicos que a gente vai ver depois. Ok, pessoal, dúvidas por enquanto, podemos seguir? Então, vamos lá. Podemos. Obrigada. Quais são, então, os requisitos da aceitação? A gente tem dois grandes requisitos. O primeiro deles é que a aceitação, essa declaração de vontade, ela precisa ser 100% coincidente com a proposta. Totalmente. Não é qualquer declaração que vai valer como aceitação, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Há um critério doutrinário utilizado que é o do espelhamento. Então, se você colocar a proposta, vamos dizer, a proposta não, a aceitação no espelho, a imagem que sai dela tem que corresponder exatamente à imagem da proposta. Nada pode estar diferente. É 100% coincidente com a proposta. Certo? Pois bem, esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, a declaração, para valer como aceitação, além dela ser positiva e totalmente coincidente com a proposta, ela também tem que ser tempestiva, porque nós já vimos que a proposta ela tem ali um tempo. Então, vamos imaginar
Na aula passada, o Emanuel fez uma proposta para mim de que comprava o meu piloto por R$ 10. Mas eu tinha que dizer na mesma aula. Eu não disse. A gente passou aqui uma semana. Uma semana depois, eu venho agora e digo, ei, Emanuel, tu lembra daquela proposta que tu me fez? Eu aceito. Aceito, quero vender meu piloto por R$ 10. Ele vai dizer, não, Lavínia, eu fiz para aquele momento. Agora já não está valendo mais. Não é tempestiva. Essa minha declaração, então, ela não é aceitação. Não tem conteúdo jurídico de aceitação. Ela vai ser compreendida numa outra categoria, que possui outro efeito jurídico denominado de aceitação com modificação. Aceitação com modificação ou intempestiva, ela é uma nova proposta, ou seja, ela se configura como uma contraproposta, tá? Já que não houve essa imagem do espelho, essa conformidade, seja nos termos, seja na tempestividade, não vai valer como aceitação, tá? Então, vamos lá. O contrato, gente, o que é que eu preciso que vocês entendam? O contrato, ele só vale como... ele só é celebrado quando a gente tem essa aceitação. Antes disso, nós não temos, ok? Seguindo adiante, nós vamos exatamente chegar no momento da celebração do contrato. Essa é uma grande discussão e nós temos 3 grandes teorias. Lembrem que nós estamos tratando aqui de contratos entre ausentes. E o momento da celebração do contrato, fica uma pergunta geral. Qual é o momento, então, que o contrato é celebrado? É no momento que a aceitação ela é enviada. Vamos imaginar aqui num caso concreto que eu mencionei, né, da Lígia ir lá no correio e enviar, expedir a declaração. Seria esse o momento da celebração do contrato? Ou o melhor momento, porque assim, de fato, no momento que é expedido, você não sabe se vai chegar. A carta pode nem chegar, né? Hoje menos, mas antigamente muito mais. Era muito mais difícil de chegar. Hoje está tudo muito mais seguro. Mas aí vem, a primeira teoria é quando ela é enviada, a declaração de aceitação. Segunda teoria, não, para poder formar o contrato, a declaração de aceitação tem que ser recebida na esfera jurídica do proponente. Aí vem a questão. Esfera jurídica não é também conhecimento. E, de repente, você recebe uma carta e você coloca na gaveta. Nunca nem abre. Então, o seu contrato vai estar formado sem você sequer ter conhecimento. Então, essa é a teoria da recepção. E a teoria do conhecimento é aquela que se aperfeiçoa, somente vai haver o contrato quando o proponente tomar conhecimento do conteúdo da declaração de aceitação. Quando a gente vai olhar assim, a gente para e pensa, o mais justo seria que o momento da celebração do contrato fosse da teoria do conhecimento. Aí, cuidado com o cérebro da gente. Não é assim. Não é assim. O direito, principalmente contratual, ele gosta de objetividade. Aí você diz, então, para a gente ser o mais objetivo possível, porque quem é que vai saber se foi do conhecimento dele ou não? Então, a gente muda a perspectiva e a gente se pergunta, eu nunca vou saber se alguém tomou conhecimento ou não, quando tomou conhecimento. Isso
tem uma série de repercussões jurídicas para a formação do contrato. Então, o mais seguro seria da recepção, quando a pessoa recebe na esfera jurídica, ela não precisa nem receber pessoalmente, mas chegou na portaria pela teoria da recepção. Aí eu peço que vossas excelências leiam o artigo 434 do Código Civil. Não está aqui, eu vou até copiar aqui, vou até pegar. Mas quem tiver com a possibilidade de ler logo, que eu ainda vou pesquisar aqui. É para ler, professora? Pode ler. Artigo 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, inciso 1, no caso do artigo antecedente, 2, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta, 3, se ela não chegar no prazo convencionado. Muito obrigada, Lígia. Nada. Bora lá. Bora começar com o caput. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Qual é a teoria adotada? Da expedição. 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 Aí você diz, mas professora, não é a mais justa. Não é a mais justa, porque ninguém sabe se vai chegar ou não. Aí é da expedição, mas o Código Civil brasileiro, ele faz uma espécie de modulação. Ele faz uma mitigação, tá? Que é o seguinte, ó, tá bom, é da expedição como regra. Mas, no caso do artigo antecedente, que é referente a se o negócio for daqueles que não seja, ou não, desculpe, que considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar o proponente à retratação do aceite. Ou seja, Aquele caso que a senhora explicou semana passada, né? Perfeito. Só que nesse caso aplicado à aceitação. Então, se antes da aceitação chegou já a retratação, então a expedição não gera a formação do contrato, tá? Porque houve a retratação. Houve o arrependimento, desfazimento dessa aceitação, ok? Então, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta, se ele disser assim, eu vou ficar esperando sua resposta, é porque ele quer receber. Não vai bastar, então, que seja expedida, tá? E, por fim, se, apesar de expedida, ela não chegar no prazo convencionado. Então, assim, eu lhe dou até mês que vem. Chega mês que vem, lhe dou 30 dias. Mês que vem, a carta não chegou de aceitação. Não chegou, pronto. Então, ela pode até, em tese, ter sido expedida no prazo, mas ela não chegou no prazo, ela não foi recepcionada. E aqui eu peço que vocês tomem muito cuidado, principalmente quem estiver estudando pelo Pablo Stouzy. Pablo Stouzy, ele defende que a configuração desse artigo 434, ele, na verdade, ele sugere não a adoção da teoria da expedição, e sim a da teoria da recepção. Mas a doutrina majoritária, ela é no sentido da teoria da expedição. Então, vocês vão precisar tomar cuidado com isso, tá certo? Pois bem, seguindo adiante, nós temos, então, o lugar da celebração do contrato. O lugar da celebração do contrato, ele é importante porque, basicamente, esse lugar vai determinar muito no tocante às obrigações que devem ser cumpridas por uma ou todas as partes. Então, a gente vê, por exemplo,
que o lugar da celebração do contrato, pelo artigo 435, é o lugar em que ele foi proposto, ou seja, o lugar do proponente, não do oblado. Então, se a gente estiver falando de pessoas em países diferentes, o lugar que vai ser considerado celebrado o contrato vai ser o do proponente, certo? Então, se o proponente estiver na Alemanha, lá será reputado, celebrado o contrato. Isso tem uma série de implicações internacionais, obviamente, e até aqui no Brasil também vai ter implicações. Por quê? Porque usos e costumes, nós sabemos que são fontes do direito. E eles variam de acordo com de cidade para cidade, de região para região, e eles também podem impactar no âmbito contratual, tá? Então, aí a gente vai para o artigo 9º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, LINDB, que já teve 2 nomes, e agora temos esse nome, que diz o seguinte: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, vê só, se a obrigação se constituiu no Brasil, porque o proponente era brasileiro, aplica-se lei brasileira. Mas se o proponente foi lá alemão, aplica-se lei alemã. Então, qualifica-se e regem as obrigações a lei alemã, se o proponente for alemão. Parágrafo 1º diz o seguinte, que destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato, certo? E, novamente, aqui, no parágrafo 2º, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residiu o proponente, ok? Então, a gente tem esses 2 grandes dispositivos tratando sobre quais são as leis que se aplicam a uma análise e interpretação, quiçá até aplicação do direito contratual. Ok, pessoal? Ok, professor.